Boa noite, saravá fraterno a todos, né? Estamos iniciando o nosso webinar com o tema Batuque de Terreiro no território do Grande Bom Jardim. Quem somos e onde estamos? Esse título, Batuque de Terreiro, oficialmente Batuque de Terreiro é uma forma genérica de denominar as religiões afro-brasileiras de cultos aos orixás, encontrados principalmente no estado do Rio Grande do Sul, de onde se estendeu-se para países vizinhos, tais como Uruguai e Argentina. O batuque de terreiro é fruto de religiões da costa da Guiné, do Benin e da Nigéria, mas não tem nada a ver com as nações de Candomblé. O batuque possui os lados Jeje, Ijexá, Xalu, Oió, Cambina, muito confundido com Cambimba, Cambinda e Nagô. Hoje o batuque possui milhares de casas e inúmeros praticantes adeptos. Isso é o batuque lá do Rio Grande do Sul. O nosso batuque que nós estamos falando aqui são nossos toques do Grande Bom Jardim. É o toque dos nossos tambores, né? É a nossa ancestralidade que ela já, além de a gente cultuar também de uma maneira, os orixás, nós também, no nosso batuque, nós cultuamos toda a natureza. Nossos caboclos, nossas crianças, os índios, preto velho. E, bem, é a nossa cultura aqui no Grande Bom Jardim. É os nossos tambores, que vem já de uma ancestralidade que é pelo que a gente tem de registro desde o início do século passado. Nós temos registro de batuque, de toque, de tambores, nossos tambores aqui no Grande Bom Jardim, desde os anos 30, quando ainda era fazenda, muito isolada, e como era proibido naquela época, existia essa maneira das pessoas virem se adentrar aqui para as matas do Grande Bom Jardim, que na época era a Fazenda Boa Vista, para fazer os trabalhos. E muitos ficavam até fazendo morada, que com o passar dos tempos, com os loteamentos, veio vindo a urbanização, os loteamentos, e foi se oficializando os terreiros. Temos registro de terreiro, bastante terreiro aqui, que posso citar aqui o Raimundo Índio, Minha conexão Pai Almeida. caiu, gente, desculpa. Oi? Sim. Minha conexão da internet caiu, desculpa. Tudo bem. Temos o Pai Almeida, temos Rosa Branca, tudo. Pai Almeida, Raimundo Índio são vivos, estão na luta, ainda estão no nosso convívio, mas também. E temos os que já se desencarnaram, já estão encantados, já estão no mundo da encantaria. Então, esse trabalho nosso é para garantir a nossa existência e a nossa resistência. Para isso que nós estamos aqui convidamos o pai Marcos Amorim, mãe Janaína, e ambos de terreiro. E a Marileide, professora da escola Dolores Petrola. E o pai Irã, também representando terreiro. Então, vamos iniciando aqui com a mãe Janaína, ela, a Ordem das Primeiras Mulheres, né? E para ela possa nos falar
nesse tema. Quem somos e de onde estamos. Mãe Janaína, a senhora pode nos contar quem é a senhora e onde estamos, de onde veio e onde está? Com a palavra, Mãe Janaína. Pois não. Eu sou uma mulher de pele parda, né? De traços de povos originários africanos. Eu me considero uma mulher de pele parda, mas de ancestralidade negra. Eu uso hoje uma bata de renda gripi branca, fios de conta que identificam a minha fé, uso óculos, uso um ojá branco na cabeça. Estou sentada aqui numa bancada de uma máquina de costura. E ao fundo tem uma janela. Eu me intitulo uma mulher daqui do território do nosso grande Bom Jardim. Me considero uma mulher, irmã, amiga, que estou atuando aqui dentro do território Siqueira, Canidezinho, Bom Jardim. Peço a bênção a todos. Me sinto honrada por participar dessa fala nesse dia de hoje, com pessoas ilustres, né, do nosso bairro, da nossa regional, do nosso cotidiano, que é Pai Neto, que é um dos mais velhos, Pai Marcos Amorim, amiga Marileide, Pai Irã, e enfim, isso para mim é uma honra. E quem sou, né? Quem é Mãe Janaína? Mãe Janaína veio da adolescência, na casa da mãe Taquinha, desde os meus 14 anos que iniciei. E estou hoje, até hoje, dentro da resistência, como mulher de terreiro, como mãe, como militante, como mulher da cultura. E é isso. Eu me identifico como uma mulher que toco o meu tambor ancestral. Caiu a mãe, gravação da mãe. Janaína. Dando continuidade, vamos ouvir agora a professora Marileide, para que ela possa nos falar um pouco, e depois vem o pai Marcos Amorim, faz a sua fala e a gente vai continuando. Mãe, ou professora, como a senhora vê, e porque a senhora na sala de aula, a senhora sente o comentário de alguns alunos, embora que nem todos frequentem, mas os toques, se isso é positivo ou se tem alguma parte que não está empoderado o povo de terreiro, ainda tem aquela resistência do não aceita o nosso batuque. Boa noite, gente. Boa noite, pedindo aqui permissão aos orixás, né, na pessoa do Pai Neto, do Pai Marco, Mãe Janaína, que teve aí um probleminha, mas ela volta logo. Estão ouvindo? Sim. Pronto. Então, gente, oi, chegou a Mãe Janaína, não sei se ela tinha terminado a sua fala. Mãe Janaína, quer falar ainda? Ou posso continuar? Sim, depois da amiga sua... Marileide, contemplando a minha fala, porque a conexão não está muito boa. Aqui é meio ruim para a internet. Mas desde já eu peço desculpa. E, complementando a minha fala, eu deixo registrado que eu sou uma mulher que sou movida por isso, pelo toque do tambor, pelo chamado dos nossos ancestrais, que é a nossa maior comunicação, não é?
falar disso, do toque, do suar, da dança, da alegria que invoca os nossos corações através dos nossos tambores ancestrais, para mim é uma honra. E falar nisso, falar nesse feito com vocês, que são meus mais velhos dentro da nossa regional, do nosso bairro, não tem palavra, né? Não tem palavra. Então, que fique a nossa boa comunicação, que Exu venha na frente, conduzindo toda a nossa fala no dia de hoje. Pelo dia de hoje, Oxalá abençoe a todos, e Mãe Oxum traga sempre a amabilidade, a renovação e a vida mansa, né? Que é disso que nós precisamos do acalento. Obrigada. Assim seja, assim seja. Então, obrigada, Mãe Janaína. Posso continuar, então, Pai Neto? Pode, continuamos. Gente, boa noite a todas, a todos, a todos. Pedindo licença aqui, né, já falei antes, aos nossos antepassados, né, nós sabemos que nós somos a concretização dos sonhos dos nossos ancestrais, e essa conectividade, essa alegria de ser parte desse processo de construção, reconstrução de um lugar é de muita satisfação para mim, e estar caminhando com as bênçãos, com a proteção, né, de pessoas que se doam, feito o Pai Neto, o Pai Marco. Estou conhecendo agora a Mãe Janaína, não sei se a gente já se encontrou em outros lugares, mas é isso, quero muito agradecer. Eu sou professora Marileide Luz, também sou declarada parda, mas não sei, de tanto não ir à praia, já sou meio assim, quase branca, Mãe Janaína. Mas minha ancestralidade, com certeza, é negra, e eu acredito que nós somos, de fato, a continuidade de uma existência. Nós somos resistência e nós somos aprendizado, né? Nós nunca vamos deixar de aprender, e é assim que me fiz professora, porque eu acredito que nós, na nossa existência, a gente vai se empoderando todo dia, né? O Pai Neto falou aí na palavra empoderamento, e é assim que eu vejo a escola pública. É um lugar de empoderamento de pessoas, seja de professoras, professores, seja de estudantes, né, seja de todo mundo que dela se aproxima. Então, é esse lugar. Porque eu acredito, sim, no que nós chamamos e defendemos como educação em direitos humanos, né, para a dignidade das pessoas. Então, na escola eu vejo como se fosse uma porta de entrada para que as pessoas compreendam, tenham uma concepção do que seja direito e dignidade e respeito a si e aos outros, né? Que a gente consiga perceber e desnaturalizar violências, que a gente consiga entender que existe espaço para cuidar, onde a gente possa denunciar, onde a gente possa exigir reparação e responsabilização, até que a gente se encontre numa evolução de bondade, de perdão, onde não haja mais nenhum tipo de negligência ou violência, né? Então, nós estamos, eu acredito, nesse caminho da humanidade. E, por isso, sou professora, porque, assim, eu vejo na escola, né, como dizia Anísio Teixeira, né, só existe democracia no Brasil no dia em que a gente montar no país uma máquina que prepara democracias, e essa máquina seria a escola, né? E eu vejo assim, e eu fui e sou professora com muito entusiasmo nessa perspectiva. E aí, nós temos aí, na nossa existência, muito o que agradecer. Nós temos, sempre a gente tem gratidão e desafios. A gente tem gratidão por quem lutou antes. Nós sabemos que não foi fácil, não é só boniteza a história do nosso país. A gente atravessou ditaduras, nós atravessamos irmãos e irmãs que lutaram e que morreram, né, para garantir
direitos, dignidade, liberdade e democracia para nós hoje, e a gente continua nessa responsabilidade, né, de continuar essa existência rumo a essa humanidade que a gente acredita, né? E aí, como espaço de empoderamento, eu vejo que a gente, além de concepções, a gente compreende, apreende o que nós temos de parâmetros, né, tanto de concepção como parâmetros legais, como oportunidade da gente dizer para a classe de estudantes e suas famílias que nós temos alguns espaços e algum aparato institucional que pode nos ajudar a ir resolvendo nossos problemas, nossos conflitos, né? E aí, como eu não tenho muito tempo para falar, dentre este processo de empoderamento, nós temos a Lei 10.639, né, que é de 2003, vai fazer 20 anos agora em janeiro, né, no dia 9 de janeiro de 2023, e como mais uma das possibilidades, e aí, para além de ser só uma possibilidade, né, porque a gente nunca teve impedimento de fazer empoderamento numa sala de aula, ela torna obrigatório, né, é uma responsabilidade nossa de trazer para a gente, né, primeiro para nós, enquanto educadores, quem não teve a oportunidade de estudar a história da África, de reconhecer a nossa ancestralidade, de agradecer a essas nossas antepassadas, guerreiros e guerreiras. Para mim, é muito bom a gente cuidar desta lei como uma responsabilidade da gente compreender tanto a história da África, né, para além daquelas que a nossa história do Brasil construiu, feita por homens brancos, só homens, quase sempre homens que escreveram essa história, escreveram do jeito que queriam e do jeito que quiseram registrar, né? Então, a gente teve no processo, desde a colonização, um processo de negativação das pessoas negras, e por isso, né, pessoas pretas eram para trabalhar e servir aos seus senhores, às suas senhoras, e aí daí para cá a gente vê uma população branca que carrega seus privilégios, algumas já questionando, querendo entender o que é isso, outros e outras ainda não, né, continua exercendo a sua cor, trazendo sua cor como um privilégio de existência nesse mundo, e isso não é bom. Então, do processo de colonização até aqui, tudo que se referia às questões negras, foi feito esforço por pessoas brancas, por escritores e até escritoras, né, por quem registrou nossa história, de deixar como coisa negativa, né? Então, eu, na minha infância, aprendi que negro da África veio e trabalhou, e assim, né, meio que naturalizado isso. Então, o negro não foi só escravo, a negra foi escravizada, não é? Assim como nós temos pessoas escravizadas até hoje, não é? Então, tratar dessa lei e reconhecer o continente africano como parte forte, bonita, com sua cultura, com suas cores, com sua história de religiosidade, de conexão com a natureza, né? E de trazer para nós essa perspectiva de reconectividade, de reconhecimento e de dívida que nós temos com essa história que foi apagada ou então foi negativada, para mim é muito importante. E aí na escola a gente vai trabalhando essas questões tanto em geografia, não é? Quando a gente vai estudar
o mundo, do mundo até chegar na nossa casa, né, que vai do mundo, os continentes, né, o nosso continente sul-americano, depois vem o Brasil, depois vem nosso estado, nossa cidade, nosso bairro, nossa rua, nossa casa. Então, para além dessa localização, né, da gente saber em que lugar está, é importante a gente saber por que nós estamos nesse lugar, não é? E trazer para dentro dessa reflexão geográfica essa história da África, o que nós temos de boniteza lá e o que nós temos para agradecer e o que a gente tem também de pedir desculpa, não como pessoa, mas como humanidade, né? Então, eu vejo nessa perspectiva, né? E eu faço isso porque eu acredito, né? E aí, Paulo Freire dizia isso, né? Se as pessoas, a gente não nasce com ódio de ninguém, nem de pobre, nem de negro. Eu estou falando aqui do lugar de pobre, de mulher, da periferia, com uma deficiência, enfim, não é jamais, né? Nunca, jamais discriminar. Então a gente não nasce odiando ninguém, né? Paulo Freire sempre nos chamou para isso. A gente, no processo, no contexto, as pessoas vão aprendendo a odiar. Mas se é aprendido, se a gente aprende a odiar, nós também podemos fazer o caminho inverso. Nós podemos aprender a amar, nós podemos aprender a perdoar. E eu acredito que esse aprendizado, essa reconexão tem a ver com uma certa inteireza, né? Também, como dizia Paulo Freire, da nossa existência. Nós somos um ser político, nós somos um ser de vida, espiritualidade, nós somos um ser cultural, né? Então, assim, é preciso que a gente faça esse resgate da nossa história, da nossa humanidade, para trazer reencantamento para a escola de modo geral, e é por isso que eu acredito demais em quem resiste até hoje e vive e se doa, né, na religião afrodescendente, ou nas histórias aí afrodescendentes, nas religiões afro-brasileiras, né, porque para mim é símbolo de resistência e a gente deve muito a essa simbologia, a essas resistências que não deixaram apagar a nossa história. Eu acho que essa reflexão da forma como o Pai Neto começou, da forma como eu vejo as celebrações, de vez em quando tenho oportunidade de participar, para mim é esse processo de busca, de aperfeiçoamento da nossa sabedoria, de uma liberdade que seja digna e fraterna para todos, todas e todes, e que a gente reconheça sempre o nosso lugar enquanto professor, professora, enquanto liderança, sacerdote, sacerdotisa aí, né, trazendo também a mãe Janaína, como nesse processo de aprendizagem geral, né, da humanidade. Acabou meu tempo, né, pai? Então é isso. Aguardar para as considerações, né? Exato. Então é isso, gente. Desculpa, pai. Quando eu começo a falar, eu não acabo mais. Mas você me fez uma pergunta, eu posso responder só a sua pergunta? Pode, sim. Nós somos ainda uma escola tradicionalmente católica, no modelo ocidental, infelizmente. É uma escola que traz as músicas evangélicas, eu sei que é respeitando a comunidade, não é? Mas eu também vejo outra vez, quando a gente termina, né? Tem ainda no início da aula a oração do Pai Nosso, mesmo que de vez em quando só, tecnicamente, assim, sem muita reflexão. Mas eu já escutei no final uma criança dizer Saravá, meu pai, né? Mas aí passou, eu não sei mais de qual turma era. Na minha turma, por exemplo, tem crianças que se identificam com meus colares e aí fala com muita timidez da religiosidade do pai ou da mãe, e aí eu fico sempre fazendo esse fortalecimento, mas ainda é uma questão que precisa ser bastante trabalhada. Por isso que eu digo que nessa vida e nessa existência, nosso tempo todo é de gratidão e novos desafios. Desculpa, Pai Neto, eu não tenho respondido sua pergunta logo no início, mas é mais ou menos essa perspectiva, e aí estou aqui para cumprir o que o senhor determinando. Obrigada.
Obrigado, eu digo nós. Agora vamos ouvir o pai Marcos, em seguida, depois o pai Irã. Aí vamos para 12 minutos para... Boa noite. Minha benção, mãe Janaína, minha benção, pai Neto, minha benção ao pai Dudu, minha benção, pai Irã, e meu saravá, a Marileide, e por que não também minha benção, né? Ela é uma pessoa de fé, que pai, a gente já se conhece já há muito tempo, e aí ela nem sabia nem que eu era um bandista, porque a gente começou as nossas lutas nos movimentos sociais, né? E eu nunca era aquela pessoa de me apresentar como pai de santo. Eu sempre deixei as pessoas bem à vontade para ir me descobrindo um pouco de mim com a convivência, né? Pai Marcos, para se posicionar para ficar filmado, porque você está tendo... Você estava saindo do foco. É porque eu fico dentro desse quadrado. Mas tudo bem. Então, quem eu sou, né? Melhorou. Pai Marcos Amorim, moro já no Bom Jardim há 47 anos, né? Nesse mesmo local a qual hoje estou, como disse seu neto, sendo gravado, né? Aqui era a casa de minha mãe veio a falecer, e ela tinha um sonho dela, era no nosso quintal fazer um terreiro para seu Zé Pilintra. E com o falecimento dela, e eu já preparado, já com direito a colocar uma casa de caboclo, resolvi realizar esse sonho dela, né? E que hoje estamos aí já há quase 30 anos em funcionamento, né? Nossa gira de sábado, de 15 em 15 dias. Já tivemos uma época de fazer gira às quartas e aos domingos. Isso toda quarta, isso todos os domingos. E com o tempo a gente foi conversando com os filhos e as coisas foi tudo encarecendo, e a gente, para diminuir certas despesas, até mesmo para os filhos de santo, devido ao custo de vida que está alto, a gente resolveu colocar de 15 em 15 dias aos sábados. E até hoje vem dando certo. Então, através da Umbanda, eu já conheci muita gente boas, como também conheci muita gente que não era tão bem, né? Mas que a gente tem que aceitar as pessoas do jeito que elas são. A partir do momento que a gente respeita o espaço do outro, a gente passa a ser respeitado pelo nosso espaço também. Então, a casa não é de Zé Pilintra, mas sim de Reis Tupinambá, que é o meu guia superior, né, da minha cabeça. Mas Zé Pilintra é o nosso girador, é o nosso caboclo que toma de conta da nossa família, né? Então, tenho certeza que onde minha mãe está, ela está feliz e satisfeita pela forma que eu procuro conduzir a minha família espiritual, a minha casa. Com o tempo, a gente veio a se iniciar no candomblé, iniciar a minha feitura para Oxóssi, né? No caso, eu sou filho de Odé, no candomblé. Não deixa de ser filho de Oxóssi. Na Umbanda, né, que é Reis Tupinambá, e no candomblé, meu pai Odé, que conduz, através dele, eu vim trazer, né, e para a nossa cidade de Fortaleza, a qual eu me sinto muito orgulhoso em ter o Afoxé, o Morixá Odé, em que eu tenho fundado esse Afoxé, e esse Afoxé eu está conduzindo, né, que também envolve toda a minha família espiritual. Porque se não fosse eles, eu também não andaria da forma que a gente... Então, enfim, porque eu entrei na parte do Morixá Odé, a questão do nosso batuque, né? Que é através dos sons dos nossos atabaques, né? A gente faz esse se interliga aos nossos orixás, aos nossos caboclos, aos nossos pretos velhos,
que é através do cântico que a gente tem esse momento dentro da gente. Porque muitas vezes as pessoas, nós sabemos que existe Deus. Aí onde Deus mora? Dentro da gente. A maior igreja que Deus tem é o nosso corpo. Então, se ele mora dentro da gente, é assim, é os nossos orixás. Não é a questão de ter a necessidade de estar todo instante dentro de um barracão, seja de caboclo, seja de candomblé. Mas ter na sua mente, no seu coração, a vontade de conduzir a boa palavra, de abraçar aquelas pessoas que nos procuram, independente de cor, independente de religião, independente do seu financeiro. Mas sim, aquele momento que essa pessoa nos procura, a gente temos que abraçar. E, se for possível, botar dentro de casa e tirar essa pessoa desse momento de aflição. Então, essa é a nossa missão, zeladores de caboclo, né? É a nossa missão. De onde nós estivermos, por mais que seja a folia, a brincadeira, mas nós somos ali um sacerdote, sim, a qual nós devemos sempre se policiar para a gente estar sempre, porque a gente está sempre sendo visto. E é bom a gente ser visto de uma forma legal. Então, esse é o Pai Marcos Amorim, de Odé, do Caboclo Tupinambá, e que me sinto orgulhoso de hoje estar nesse momento aqui, né, com vocês, que são também conhecedores, né? Marileide aí é uma professora, mas é uma pessoa que estuda muito a nossa religião e estuda muito até nós mesmos, né? Ela é uma pessoa que é bem observadora, é uma pessoa que tem uma áurea muito boa, uma energia positiva, que quando a gente se aproxima dela, a gente sente essa aura, a gente sente essa energia. Fico feliz de ser seu amigo, ser seu irmão, e a gente está sempre junto. Gratidão. Nem sabia disso tudo, pai. O Pai Neto é uma pessoa que conheço já há muito tempo, né? Eu ainda desenvolvente, né, da casa, até eu fiquei feliz quando ele falou o nome Padrinho Almeida. Padrinho Almeida é meu pai de santo, Padrinho Almeida é do Vovô Sete, do Caboclo Quebra-Barreira, que hoje ainda é vivo, mas não está mais hoje conduzindo a casa, né? Mas nós somos a raiz dele, né? Nós estamos conduzindo, e com certeza eu estou sempre aqui pedindo por ele, para que ele tenha muitos anos de vida, porque ele vem meio adoentado. Uma época, o padrinho, assim, na época ele está ali, estou morrendo, estou cheio de dores. A gente sai lá para ver, eu vou lá no padrinho, que o padrinho não está bem. Quando a gente chega lá, ele desconjura todos nós, começa a brigar e aquela coisa toda, fica logo bom. Então, eu um dos filhos que sempre procuro ele e estar com ele. Só em eu dar um abraço nele, eu já me sinto feliz, porque eu sinto que, se hoje eu sou Pai Marcos Amorim de Odé, eu agradeço a ele que me preparou, da forma dele, da forma que era antigamente. Porque hoje, agora mesmo, recente, dia 10, eu consagrei uma filha de santo, inclusive o Pai Neto estava aqui, conduziu a lá, juntamente com outros pais de santo. Mas no meu tempo não teve Alá. Mas mesmo assim, hoje eu conduzo a minha casa. Porque a gente não precisa de muito, mas o pouco que a gente tem, a gente saber transmitir para seus filhos, para as pessoas que lhe procuram, já é o suficiente. Então, eu me sinto muito bem, estou muito feliz de ter meu pai de santo ainda hoje vivo, né? E me sinto feliz porque sei que tenho, se eu numa precisão, pelo menos de um abraço, de um cheiro, eu tenho ainda meu pai para ir lá. Então, digo que eu me sinto honrado de ser filho de santo Padre Almeida Quebra-Barreira. Então, e para Irã também, que, né, participei dos preparos dele lá, eu juntamente com meu pai de santo. Sou testemunho, né, pai?
Mãe Janaína, participei também, junto lá com a mãe Taquinha, né? Então, nós aqui se conhecemos e sabemos de onde viemos e como fomos preparados, né? Então, não sou muito de estar visitando as casas de caboclo, porque eu não tenho só o terreiro, eu tenho a parte do carnaval, eu tenho a parte do social, né? E quando a gente está dentro da casa da gente, a gente tem que estar, né? Não tem negócio de estar doente, chegou o dia, tem que estar ali preparado, mesmo sem cheio de dor, trinca os dentes, vai, recebe o caboclo, faz a sua obrigação. E quando a gente vai para as outras casas, a gente quer ir também para também pedir por nós, porque quando a gente está incorporado, a gente não pede por nós. Pai Marcos, 1 minuto para nós. Poucos filhos pedem pela gente, mas a gente pede por eles toda hora. Então, me sinto feliz, por exemplo, por esse convite, Pai Neto. Acompanho de perto a sua luta, a sua trajetória. Quero nesse momento, aproveitar para lhe parabenizar. O senhor hoje ser mais ter na sua vida, né? Agora o senhor é mestre de cultura viva, né? E eu fico feliz que nosso bairro aqui, Granja Lisboa, nós temos o senhor. Muito obrigado. Temos a mestra Carla, o mestre Lula, que são tudo ali naquele seu território, né? E eu fico feliz, porque são pessoas que acreditam no seu trabalho, faz por amor e por isso que é reconhecido. Parabéns. Eu espero que o senhor tenha muitos anos de vida para cada vez mais o senhor enriquecer seus conhecimentos e poder transmitir para nós, e poder ser esse mourão que a gente tem de referência dentro da Umbanda, não só aqui no Bom Jardim, no Grande Bom Jardim, mas em todo o Ceará, em todo o Brasil. Parabéns, e só lhe desejo sucesso e muita paciência para conduzir esse legado para o senhor. Obrigado. Obrigado. Agora vamos ouvir o Pai Irã, com a palavra do Pai Irã. O tema é quem somos, onde estamos, né? É sobre o... Eu estava ouvindo aquela que eu consegui começar a escutar, eu ouvi. Primeiramente, eu queria desejar boa noite a todos, né? Dar meu cordial saravá, pedir a bênçãos mais velhos, meu Pai possa abençoar a todos, e a bênçãos mais novos, que Deus abençoe a todos nós, os bons guias, para que nossas palavras sejam de sabedoria, como sempre são, de verdade, como sempre são, mas abençoada pelos guias para tocar no coração, na mente de quem nos escutar, né? Bom, quem eu sou? Eu me identifico como uma pessoa de cor parda, né? Uma pessoa que gosto de ajudar, gosto de participar. E minha trajetória dentro da religião de Umbanda, ela é praticamente toda a minha vida, porque quando eu me entendi por gente, eu já estava dentro do terreiro de Umbanda. Meu pai, ele era pai de santo, né? Como diz o pai Marcos, né? Era aquele tempo antigo que chamava de padrinho, ficava lá, ficava sua guia, sua fardazinha branca. Meu pai fazia banda no domingo, na quarta-feira fazia kardecismo, né? Sempre gostava do espiritismo também. E aí eu me entendi por gente já dentro da religião de Umbanda. Consegui crescer dentro da religião por um tempo, mas a vida, né? Os caminhos da vida das pessoas são diferentes. Acabou que meu pai separou-se da minha mãe. Eu tive um afastamento da religião. E acabei indo morar no interior, onde passei 2 anos com meus avós, na lida da roça, né? Que ajudou muito a moldar a minha personalidade. Agradeço muito que eu passei por lá. Até que eu tive um sonho lá no interior, né? Sonhei que eu via um homem chegar montado num touro, né? Dentro de um terreiro que tinha uma agulha no meio, um mourão. E ele dizia, você vai vir para cá, seu lugar é aqui. E até aquele momento eu fui contar aquilo para o meu avô, ele era crente, ele disse, é o inimigo trabalhando na sua mente, é o inimigo, aquelas coisas todas. Só que meses depois, eu acabei sofrendo um acidente, caí do cavalo, vi esse homem de novo, a égua também viu, e a gente acabou caindo do cavalo. Eu caí do cavalo e passei mal e vim morar em Fortaleza de novo.
E aí, minhas irmãs já andavam no Padre Antônio Ouro. Quando eu cheguei lá, acabaram me levando para lá, e quando eu cheguei lá, que eu vi aquele murão que ele tinha, né, de Carnaúba, eu vi aqueles panos amarrados, que eu vi aquela pedra, aí eu disse, eu já estive aqui. Imediatamente eu me lembrei do sonho. Para confirmar o sonho, ele recebeu seu Raimundo Constantino, de da Gira, que é era o boiadeiro dele. O boiadeiro foi até mim, me abraçou e disse, seu lugar é aqui. Aquilo para mim foi uma confirmação assim, eu não esperava, né? Acabei voltando para a religião de Umbanda, onde permaneço até hoje. Isso era em 94, né? Quando eu entrei no terreiro. E aí fui vivendo aquela vivência de terreiro, conhecendo, aprendendo. Meu pai já estava só no espiritismo, me aconselhou a ficar por lá mesmo. E aí fui acompanhando meu pai de santo naquela trajetória dele, no dia a dia dele, fui conhecendo as pessoas, fui conhecendo a vida dele do terreiro, até que quando chegou em 99, você vai se preparar a sua coroação. Já está pronto, já tinha passado por todos os preparos. Em 99 ele me deu o voo de liberdade, né? Pegou minhas coisas e eu não queria botar terreiro até então, porque eu achava uma responsabilidade muito grande. Cuidar de filho de santo, abrir casa. Não, eu quero só uma mesinha para me rezar nas pessoas. Esse era o meu propósito. Aí vim morar aqui no Jardim Jatobá, né? Morar aqui no Jardim Jatobá, justamente na mesma época de 98 para 99. Acabei botando uma mesinha. Eu rezava nas crianças, rezava nos idosos, aparecia até cachorro para rezar, aquela coisa toda. E aí fui fazendo a minha trajetória, até que começou a aparecer algumas pessoas com problemas mais sérios, e acabei tendo que agir. Acabei abrindo o terreiro. Primeiramente no quartinho, né, aquela mesinha simples, atendia um, atendia outro. De repente a coisa foi crescendo, foi tomando forma, né? O Pai Neto é meu padrinho de obrigação de pai de santo, porque ele que estava no dia da minha feitura, da minha saída. O Pai Neto que colocou as guias em mim. Foi debaixo de chuva, acho que o Pai Neto deve lembrar, na festa de boiadeiro. Entramos debaixo de chuva, um toró d'água como nunca tinha se visto. E aí eu recebi as bênçãos, né, nesse dia. E aí eu acabei botando o telho aqui no Jardim Jatobá, comprei um terreno, construí o meu espaço, né? Tenho andado ao lado do Pai Neto, ao lado do Pai Marco, e a gente tem batalhado pela cultura. O Riquelme participa tanto das coisas do Pai Marco como do meu filho, né? Participa tanto lá do Pai Marco como participa do Pai Neto. Então, assim, um respeito muito grande por essa, né, que tem um legado, tem uma história firme. A gente se espelha neles para tentar também fazer a nossa história. Mas fico muito feliz de participar da reunião. Aqui no Jatobá é uma comunidade carente, né? Ausente de tudo. Aqui nós não temos pelo menos onde eu moro, não tem uma praça. A maioria das ruas ainda não são asfaltadas. E a gente vê essa dificuldade. E é muito importante esse tipo de conscientização, e a gente, como bandista, que tem visão, que é conhecido, tentar trazer soluções para o nosso bairro e tentar ajudar o próximo, né? Os vizinhos, todos. E esse é meu intuito. Aqui em breve, com a ajuda aí do Pai Marco, do Pai Neto, da Mãe Janaína, essas palavras bonitas aí da professora, né, nosso companheiro do doutor, a gente chegar e conseguir levar a nossa Umbanda mais alto possível e mostrar que nós, povo de terreiro, queremos o melhor para a comunidade também. Nós resgatamos nossos jovens também. Nós cuidamos dos nossos idosos também. Então, é isso que a gente tem que fazer e é isso que a gente tem que buscar. Eu agradeço a oportunidade e que nosso Pai Oxalá nos abençoe a todos nós. Obrigado, gente. Está desligado, pai, seu microfone. Muito bom, Pai Irã, agradecendo a sua fala. Agora nós vamos ter, para concluir aqui nosso horário da nossa live, vamos botar as nossas considerações, 2 minutos, aqui para cada um na mesma ordem, começando pela mãe Janaína, que foi a primeira a falar.
As minhas considerações dessa live, falar sobre os batuques, né, do nosso grande território do Bom Jardim. Eu fundei a minha casa espiritual, Palácio das Águas, que antigamente tinha o nome de Centro Espírita de Umbanda Princesa Janaína. Isso no Presidente Kennedy, no bairro Presidente Kennedy, nos meados do ano de 2007. Desde então, eu vim em seguida residir no Jatobá, na rua Professor Manuel de Castro, onde a minha mãe de santo já residia, e eu passei a residir na mesma rua, onde lá eu só tocava festas e reuniões internas. Em seguida, adquiri uma sede própria na Avenida Urucutuba 1764, no Grande Bom Jardim, onde lá passei 13 anos. E hoje eu congrego na Rua Adalberto Malveira, 436, no Grande Siqueira, a nova sede provisória do Palácio das Águas. E falar do batuque dos nossos territórios é algo de muito forte, de muita fortaleza. O batuque é aquele que chama os nossos ancestrais. E falar do batuque do nosso território do Grande Bom Jardim deve ter muita história bonita para se contar, né, Pai Neto, Pai Marcos? O período da impedição, da gente ter essa liberdade de poder tocar e entoar os nossos cânticos através dos nossos tambores. Hoje, nós temos afoxés, maracatus, muitos terreiros abertos dentro do nosso território, da nossa regional, do nosso codó, do Maranhão, que é o nosso jatobá, que é o nosso siqueira, que é o nosso Bom Jardim, né? E falar nisso é muito bom, é poder entoar, é poder acolher os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos irmãos, através do toque dos nossos ancestrais, da invocação dos nossos ancestrais através do toque do tambor, do batuque. E tocar nossa umbanda e as pessoas que tocam seus candomblés, os que tocam seus maracatus, os que tocam seus afoxés, é grandioso, né, Pai Marcos? A gente fundou a Filhos de Oiá, aqui no Grande Jatobá, fundamos aí o Afoxé Morixá Odé, Pai Neto, Pai Marcos fundaram o Maracatu na São Bom Jardim, o Maracatu também na São Baobá tem sua passagem dentro do Bom Jardim, e por aí vai, né? E muito obrigado, é para nós fechar o horário. Funciona também, foi fundado dentro do Grande Bom Jardim, funciona, tem sede própria, juntamente com o Pai Neto, e que cresçam outros e outros grupos para fortalecer o batucar, o toque, o dançar, a vestimenta, a indumentária, a culinária, o artesanato dos nossos povos de terreiro. Eu luto e lutarei por essa causa. Hoje voltarei mais ao trabalho de apoio feminino, às mães, às irmãs, às amigas que precisam se empoderar dentro dos terreiros. Porque assim como eu me empoderei um dia, como eu fui adolescente, né, juventude, terreiro, como um dia eu fui mulher e mãe. Obrigado, do horário. Tá? Obrigada pela palavra e que seja feito sempre fortalecido o batuque dos nossos ancestrais. Obrigada. Agora vamos a Marineide, em seguida, Marineide, as considerações finais. Um minutinho, né, pai? O que eu digo agora, além de agradecer, muito obrigada. Eu estou muito feliz por ser parte desse momento, embora virtual, eu sinto uma alegria, uma energia muito boa. E dizer que eu acredito na escola, né, como esse espaço mesmo de reconstrução de conhecimentos, de concepção, né, nós passamos na nossa existência enquanto professora mais tempo na escola do que fora, né, nós passamos 200 dias na escola e não é pouca coisa, e é por isso que eu acredito que lá também a gente pode reconstruir concepções, diminuir preconceitos ou até erradicar a partir do momento em que a gente possa
também conhecer, né, e cuidar de ter a escola, a educação como esse processo de empoderamento, onde a gente vai reconstruir, né, nossas energias sociais, políticas, afetiva, espiritual, intelectual, e é isso, gente, muita gratidão, e espero ter colaborado, e agradecer a vocês por abençoar tão bem nosso território do Grande Bom Jardim e se articulando com a cidade para garantir dignidade e diminuir agonias por aqui. Muito obrigada e peço a proteção sempre de vocês para minha vida pessoal e coletiva. Obrigada, gente. Pai Marcos Amorim. Bem, estamos chegando já ao Pai final, Marcos. né? Mas eu queria aqui só, primeiramente, mais uma vez agradecer a todos, a vocês que estão aí do outro lado nos assistindo, que possam refletir um pouco das nossas falas e possa tirar um pouco, né, de conhecimento para o dia a dia e as convivências dentro de sua própria casa. E aqui falando assim a questão de o meu companheiro, né, o Branco, que é o professor Branco, que Mário Leite conhece, ele diz que às vezes, viu, na escola, na sala de aula dele, às vezes as crianças estão muito, como é que se diz, aguerridas, que ele, às vezes, ele leva pipoca para distribuir, Agitadas, mas a pipoca, né, sendo uma forma de fazer uma limpeza espiritual dentro das crianças. Quando, às vezes, ele leva bombom e joga lá dentro para os meninos, justamente para ver se acalma, e muitas vezes acalma sim. Então, é a questão da fé, a questão de acreditar que nossos ancestrais existiram dentro de nós, e que a nossa fé, ela sempre vai nos dar a confiança, né, de um Deus, de um Pai Supremo, né? Hoje que é sexta-feira, dia de Oxalá, eu não sei quando, que Babá nos dê a nossa saúde e que a gente possa permanecer trocando os conhecimentos, que cada dia a gente aprende algo, a gente esquece algo, mas a gente está sempre renovando cada vez mais a nossa fé. E é isso que eu tenho para dizer. Obrigado. Pai Irã. Bom, tá certo. Aqui também vou fazer as minhas considerações finais e a Ana Janaína fala na trajetória dela, como a Umbanda nos leva, nos movimenta, nos modifica, né? Como eu passei por várias casas, ela também, até encontrar o seu lugar. E só Deus e os guias sabem onde é que a gente vai parar. Ele sempre está nos movimentando, levando em busca de um caminho melhor para cada um de nós. Assim, cada umbandista tem uma história linda. Daria um filme, daria um livro, daria uma série. Porque a vida do umbandista não é fácil, é difícil. E o que eu posso dizer é que o Batuque, a Umbanda, a religião, ela me tornou uma pessoa melhor, sabe? Porque antes de eu voltar para a Umbanda e na trajetória no terreiro do meu pai de santo, hoje eu vejo como eu era uma pessoa diferente. Eu tinha muito preconceito de muitas coisas, né? Morava lá com um patrão que assim, era um Bolsonaro total, né, daqueles pior que tem, sabe? Racista, preconceituoso, homofóbico, tinha tudo. E eu estava me transformando aquela pessoa. E aí, dentro da religião de Umbanda, eu vim conhecer o verdadeiro amor, que é amar o seu próximo, querer bem de verdade, aceitar as pessoas como elas são. E é isso que eu ensino muito para meus filhos de santo. Ensino muito isso a meus filhos de santo. Respeite para ser respeitado. Respeite os mais velhos. Respeite a casa alheia. Se você não quer que faça na sua casa, não faça na casa dos outros. E é isso que eu ensino muito, sabe? E é isso que eu tenho para dizer. E quem não conhece a Umbanda precisa conhecer. A Umbanda transforma a vida, a Umbanda transforma pessoas. Muito obrigado a todos. Que os bons dias nos abençoem. Meu Pai Oxóssi, que possa trazer fartura, felicidade para todos. Que Exu abra nossos caminhos e nos proteja de tudo quanto for ruim, materialmente e espiritualmente falando. Obrigado a todos. Boa noite. Que assim seja,
Então, muito obrigado, agradeço aqui a todos que participaram, Pai Marco, Mãe Janaína, Pai Irã, professora Marileide, Lui, e o nosso produtor, o Dudu, e agradecendo a Prefeitura Municipal de Fortaleza, que nos proporcionou esta oportunidade através da cultura popular, e os nossos caboclos possam nos dar força, luz e proteção, hoje, amanhã e sempre. Boa noite. Assim seja, boa noite. Boa noite, axé. Axé. Pai Dudu, minha bênção.